Para você que está ligado aqui no canal Abordo Notícias, Dr. André Mendonça está indo para cima, arrebentando com tudo. Eu tenho falado que agora me parece, né, que nós temos um novo super-herói. O nosso super-herói usa capa preta. André Mendonça não está para brincadeira. Lá atrás, quando nós vimos todos os escândalos explodindo, nós tínhamos um pensamento, não acreditamos na maioria dos políticos, nós sabemos que há corrupção, mas pelo menos acreditávamos na justiça. E agora que a justiça está desacreditada, André Mendonça será esse super-herói que vai trazer mais justiça ao nosso país? A matéria da revista Veja está dizendo o seguinte: André Mendonça avançará com caso master no STF, doa a quem doer. Já são mais de 30 procedimentos filhotes na Polícia Federal. O bicho está pegando e os comentários que nós temos vai doer no STF? Se tiver que doer, vai. Porque o caso está avançando de forma tão devastadora no STF que não há, por hora, uma lista de quantos políticos com foro figuram e irão figurar como investigados. Já são mais de 30 procedimentos filhotes na Polícia Federal. O caso é conduzido pelo André Mendonça, que já deixou claro, bateu de frente com o PGR sobre a prisão do Daniel Vorcaro, que a investigação que aterroriza poderosos vai seguir, doa a quem doer. É o que está destacando o Robson Bonin na revista Veja. E é isso mesmo. Doutor André Mendonça tem esse papel. Tem que cortar o mal pela raiz. O povo brasileiro já não aguenta mais tanta injustiça. Quem deveria estar preso está solto. Quem deveria estar solto está preso. Processos do 8 de janeiro. Alexandre de Moraes apagou mensagens do Daniel Vorcaro e a própria Rede Globo explodiu tudo. Deixou isso bem claro. Não adianta, Moraes. Apagou mesmo. E o Alexandre de Moraes foi para cima da Débora, a Débora do Batom, porque num período a Polícia Federal não encontrou mensagens no celular da Débora do Batom, o que de uma certa forma levaria, né, como se ela tivesse apagado, e o Alexandre disse que isso era uma afronta. Engraçado, vocês vão, fazem busca e apreensão para apreender o celular, isso não é pesca probatória? Não é Fishing Expedition, acho que é isso, né? Não é pesca probatória, não? Então a pessoa tem que manter as provas para vocês fazerem Fishing Expedition e pegar aí, então, o celular das pessoas, né? Mas, meus queridos, o Moraes fez a mesma coisa. Ele criticou tanto, mas tanto a Débora do Batom, que se ela fez isso, ele fez a mesma coisa. Se ela não fez, ele fez o que ele estava sugerindo que ela tivesse feito. Os peritos apontaram inconsistências em explicação de Alexandre de Moraes sobre a mensagem. Especialistas dizem que organização de arquivos do celular de Vorcaro não permite identificar destinatários das mensagens. Meus queridos, o que a Globo disse é o seguinte: ô Moraes, a gente não está trabalhando com nada vazado da CPMI, não. Nós estamos tendo acesso a outros arquivos. E aí eu faço a pergunta novamente: quem vazou esses arquivos para a Globo? Na CPMI, o querido André Mendonça, para evitar, ele está até investigando, retirou os dados da CPMI para que não se tenha vazamento. Não pode ter vazamento. Os parlamentares não podem vazar o conteúdo que está sendo investigado, tanto no STF
pela Polícia Federal, quanto também lá na CPMI. Só que a Globo disse: Alexandre, nananina não, fio, você está enganado. Nós estamos trabalhando com uma outra base de dados. Especialistas em computação forense, peritos e policiais ouvidos pela reportagem da CNN Brasil apontam inconsistência na explicação apresentada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, para negar que tenha trocado mensagens com o banqueiro Daniel Vorcaro do Banco Master, no dia em que o empresário foi preso pela primeira vez lá em novembro do ano passado. Em nota divulgada na sexta-feira, o ministro afirmou que os prints das mensagens encontradas no celular do Vorcaro estavam vinculados a pastas de outras pessoas na lista de contratos do banqueiro. Segundo a manifestação, isso indicaria que as mensagens não teriam sido enviadas a Moraes. A mensagem e o respectivo contato estão na mesma pasta do computador que fez os prints, o Vorcaro. Ou seja, fica demonstrado que as mensagens, os prints, estão vinculadas a outros contatos telefônicos no computador de Daniel Vorcaro, jamais ao ministro Alexandre de Moraes. Os peritos que foram ouvidos pela reportagem da CNN Brasil, eles afirmaram que, no entanto, a forma como os arquivos aparecem organizados após a extração de dados de um celular não permite identificar automaticamente o destinatário de uma mensagem. Isso ocorre porque os programas utilizados em perícias digitais reorganizam os arquivos com base em critérios técnicos destinados a preservar a integridade das evidências e procedimentos conhecidos como cadeia de custódia. Segundo Antoniele Freitas, especialista em direito digital e proteção de dados, a análise forense de celulares não reproduz a forma como o usuário vê o aparelho no dia a dia. Para analisar conteúdos do celular de Vorcaro, os celulares apreendidos pela Polícia Federal utiliza software de perícia digital, como o iPad, que é o indexador e processador de evidências digitais. Ou iPad, né? Não iPad. Durante o processo de extração, o programa gera uma espécie de assinatura digital para cada arquivo conhecido como hash, uma sequência de números e letras criada para um algoritmo matemático. Esse código funciona como uma impressão digital do arquivo e permite verificar se o conteúdo foi alterado. Para organizar os dados, o sistema utiliza os primeiros caracteres desse código para criar subpastas onde os arquivos são armazenados. Na prática, isso significa que os arquivos totalmente diferentes podem acabar agrupados na mesma pasta, apenas porque seus códigos hash começam com as melhores letras ou com as mesmas letras ou números. Para o perito ou a perita, né? Esse tipo de organização segue critérios técnicos e não necessariamente reflete a relação entre os conteúdos. A forma como os arquivos aparecem em pastas é determinada principalmente por critérios técnicos de conveniência e não por lógica direta da relação pessoal ou comunicacional entre eles. A própria organização dos arquivos extraídos reforça essa interpretação. Uma das capturas de telas feita por Vorcaro no dia de sua prisão aparece armazenada na mesma pasta que o contato do senador Irajá, do PSD do Tocantins. Em outra pasta, um print semelhante aparece ao lado do contato da advogada Viviane Barça, esposa do ministro Alexandre de Moraes. Também há exemplos de arquivos de contatos de pesquisas diferentes armazenadas na mesma pasta, simplesmente porque os códigos de identificação dos arquivos possuem as mesmas iniciais. Para a advogada criminalista Amanda Silva Santos, a presença de arquivos na mesma pasta
não permite por si só concluir que houve comunicação entre as pessoas mencionadas. Segundo ela, na prática, é comum que arquivos de contexto totalmente diferentes apareçam agrupados no mesmo diretório, dependendo da forma como o sistema do celular ou o software de análise organiza os dados. Os arquivos distintos podem acabar agrupados na mesma pasta sem que exista relação direta entre eles. A mensagem atribuída a Vorcaro teriam sido escritas no bloco de notas do celular, transformadas em capturas de tela e enviadas por aplicativo de mensagens, ou WhatsApp, né? Em imagens de visualização única, recurso que o conteúdo desaparece após ser aberto pelo destinatário. Apesar disso, as capturas de tela permanecem armazenadas na galeria de fotos do aparelho, registrando o momento em que foram criadas. Esses registros permitiram aos investigadores recuperar as imagens e reconstruir a parte da sequência de ações realizadas no celular do banqueiro. Os arquivos foram encontrados na biblioteca de imagens do dispositivo com nomes típicos de capturas de tela, no dia 17 de novembro de 2025. A troca de mensagens foi revelada em reportagem pela colunista do O Globo, Malu Gaspar, que publicou prints atribuídos ao celular de Vorcaro. De acordo com o jornal, as mensagens teriam sido enviadas no dia 17 de novembro, dia em que o banqueiro foi preso pela Polícia Federal no âmbito da investigação do caso Master. Segundo a reportagem, às 17 horas e 22 minutos, algumas horas antes da operação, Vorcaro teria enviado ao ministro a mensagem. Conseguiu bloquear. A conversa, de acordo com o material divulgado, teria começado ainda pela manhã. Começou pela manhã e terminou, né, aí com o Daniel Vorcaro preso. Não vou dar sequência, que é bem grande a matéria, mas só, tá bem, para você entender há inconsistências, tá bem? Na fala do Alexandre de Moraes. Ele negou, ele partiu para a estratégia usada por muita gente, né? Nego até a morte. Só que olha aí. Software usado pela Polícia Federal recuperaram as mensagens de visualização únicas ou de visualização única de Moraes e Vorcaro. Segundo o jornal O Globo, são verdadeiros os diálogos entre o ministro e o ex-empresário, o ex-banqueiro, né? O empresário Daniel Vorcaro. Negócio, meus queridos. Alexandre de Moraes foi pego. Não dá mais para explicar o batom na gola da camisa, o batom na cueca. Como disse o senador Flávio Bolsonaro, a saída para Alexandre de Moraes é renunciar ou então o impeachment. Só que aqui eu quero é ver o Senado Federal ter homens e mulheres dispostos a isso. O mundo está caindo, o mundo está explodindo. Você sabe o que nessa semana o presidente do Congresso e presidente do Senado Federal fez? O Davi Alcolumbre cancelou as sessões. Não tem sessão. E aí, senadores reclamando, o Eduardo Girão está até pedindo o afastamento do presidente do Senado Federal, o Davi Alcolumbre. Teve momento que até as falas foram cortadas, para vocês terem uma ideia. Eu vi um meme, não é querer brincar com coisa séria não, tá bem? Mas o meme é o seguinte: a metade do Brasil está no Banco Master e a outra metade tomando Monjaro. Parece, né? Seria cômico se não fosse trágico. Porque o papo que a gente ouve na rua é isso. É Alexandre de Moraes, é Daniel Vorcaro e fulano tá tomando Monjaro. Essa é a conversa.
Essa é a conversa. Acabei de receber visita aqui. Você viu a mulher de fulano tomando Monjaro. E aí, Fábio, como é que tá o negócio lá em Brasília? É a conversa, meu. É os bastidores do nosso Brasil. É Monjaro e Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro. É Monjaro e Vorcaro. A metade tá tomando Monjaro e a outra metade tá na lista do Alexandre de Moraes. Essa é a grande verdade. Para aí para pensar, reflita se não é a realidade. Vá falar com alguém, bater um papo com alguém. Para você ligado aqui no nosso canal, onde você estiver acompanhando o Aborda Notícias, pessoal, chega junto, deixa o seu comentário, não saia aqui do nosso canal. O negócio está pegando fogo lá em Brasília e eu vou continuar com o nosso programa. Mas antes eu preciso dar um recado para você, rapidinho, falar aqui do nosso querido Luiz. Você sabe que diabetes é uma doença terrível, né? Para você ter uma ideia, é a terceira doença, né, com maiores causas de mortes no mundo inteiro. Eu sei que ela é a terceira, agora eu me confundo sempre na primeira ou na segunda posição, que está ali infarto, câncer. Eu sei que o diabetes é o terceiro. Então, meus queridos, cuidar do diabetes é um negócio que se faz necessário para quem teve o diagnóstico e está diabético. Com esse medicamento chamado Fórmula para Diabetes, você vai conseguir ter uma vida mais saudável, porque a luta do diabético é o tempo todo pensando na tal glicemia. E eu falo isso porque eu sou diabético, vivo com as pontas dos dedos tudo furada de ficar conferindo. Graças a Deus, a minha está controlada. Só que de antemão, já vou falar logo. Não é só tomar o medicamento, você vai ter que entrar com prática de exercícios físicos, controlar a boca, não é? E o nosso querido Luiz, ele disponibilizou um atendimento que eu achei sensacional. Eu nunca vi isso daqui. Ele tem lá a equipe, não é uma empresa fundo de quintal, não. Mas ele disponibilizou o WhatsApp, que é o mesmo que eu falo com ele há muitos anos. Eu tenho esse número aqui do Luiz há mais de 10 anos, eu nem lembro se naquela época eu usava o WhatsApp. Já tínhamos, né, o WhatsApp em plena operação. Mas enfim, você vai mandar uma mensagem para esse número que está aqui, vai falar com o Luiz, é ele que vai te atender com todo carinho. O Fórmula para Diabetes, ele é 95% natural, fitoterápico e não tem efeitos colaterais. É a oportunidade que você tem de tomar um medicamento natural, porque se você for ao médico, ele vai te passar um medicamento químico. Você vai ter que tomar medicamento químico para o resto da vida. Já que você vai ter que tomar medicamento para o resto da vida, invista em um medicamento natural. Não estou tirando aqui a palavra do médico, não é essa a intenção. Eu até aconselho, né? Você fazer o uso, você vai comprovar que está controlando o seu diabetes, e aí leva para o médico, fala, doutor, eu optei aqui por um tratamento natural. Quero te apresentar a fórmula, tá bem? Para você pegar lá a opinião do seu médico. Mas uma coisa eu digo para você, 95% natural, fitoterápico, não tem efeitos colaterais e realmente te ajuda a controlar o diabetes. Fala lá com o nosso querido Luiz, que ele vai te atender com todo carinho e você vai lá, tá bem? Presta atenção aqui, ó. Senador propõe CPI para investigar Moraes e Toffoli no caso Master. Requerimento apresentado por Alessandro Vieira busca reunir assinaturas para apurar possíveis vínculos entre os ministros do STF e Daniel Vorcaro. Aqui é a CNN destacando, a Oeste também falou aí do mesmo assunto e eu quero destacar para você o título da Oeste. Ele está assim: CPI do crime organizado analisa requerimento para apurar a relação de Moraes e Toffoli com o Master. O relator da comissão, Alessandro Vieira, quer aprofundar a investigação sobre o caso. Nosso Brasil precisa ser passado a limpo. Congresso Nacional, senadores, vocês precisam mostrar que veio. Nós já sabemos, a maioria de vocês não estão, a maioria, né, está preocupada, porque temos 41, né? Temos 41 assinaturas pelo impeachment, por exemplo, de Alexandre de Moraes. Agora basta saber, né,
num total geral aí, quantos estão a fim de realmente investigar Alexandre de Moraes nessa questão do caso do Banco Master. Segundo o parlamentar, o objetivo é investigar o caso sem condenações prévias e com responsabilidade. Só assim o Brasil será uma república democrática real, foi o que escreveu então o senador aí nas suas redes sociais. Na sexta-feira, o relator da Comissão Parlamentar de Inquérito CPI do Crime Organizado, CPI, o senador Alessandro Vieira, ele apresentou ao colegiado um requerimento para apurar as condutas dos ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes no âmbito do escândalo que envolve o Banco Master. Eu e você, nós vivemos, né? Nós estamos vivos, nós estamos vivendo tudo isso, estamos vivendo o momento em que ministro da Suprema Corte envolvido com tudo isso, e agora uma comissão do crime organizado querendo investigar a vida dos ministros da Suprema Corte. Olha aí, o Carlos Viana, agora presidente da CPMI, do INSS, ele pedirá ao STF que Vorcaro esteja presente prestando depoimento. O senador diz que o dono do Banco Master está preso em Brasília e por isso não há motivo para deixá-lo de ir ao colegiado. Está em Brasília, né? Agora não tem mais. Ô Vorcaro, a desculpa até esses dias era: não vou na CPMI porque eu não quero pegar aeroporto e não quero ir no avião da Polícia Federal. Ele queria ir para Brasília no jatinho particular dele. O André Mendonça deu um jeito e mandou o tal Vorcaro para Brasília. Tá tudo certo, agora tá mais perto, né? Tá mais perto. Será que o ministro vai autorizar? Será que o STF vai autorizar que o Vorcaro preste o depoimento? Nós estamos, meus queridos, diante de um fato em que a população brasileira, ela está cobrando, tá bem? Está cobrando que o tal do Daniel Vorcaro, ele precisa fazer uma delação premiada. Não só falar na CPMI, não só falar na CPI do crime organizado, não só falar naquela outra comissão lá do Renan Calheiros. Nós precisamos ouvir o que o Daniel Vorcaro tem para dizer. A jornalista Malu Gaspar diz que o Vorcaro não tem outra opção. Segundo ela, ela não vê uma outra alternativa a não ser ele fazer um acordo de delação premiada. Vamos ouvir aqui então a Malu Gaspar, aqui no Abordo Notícias. Ele tem informação, se ele quiser, ele tem muita coisa para contribuir com as investigações e não vejo ele com muitas alternativas a não ser fazer essa delação, porque e ele tem que entregar, tá? Tem uma conversa, às vezes a gente ouve, assim como você também tem ouvido muita gente comentando essa hipótese e tal. Mas se ele vai ter que entregar, ele é o líder da organização criminosa. Não é bem assim. Primeiro que ele tem sim quem ele entregar. Ele sabe todo mundo que ele comprou, todos os crimes que ele cometeu e quem são os cúmplices dele. Então, e outra coisa, nós estamos falando de uma pessoa que escondeu, só com o pai escondeu 2 bilhões de reais. Só ideia, ele tem informação, se ele quiser, ele tem muita coisa para contribuir com as investigações e não vejo ele com muitas alternativas a não ser fazer essa delação, porque e ele tem que entregar, tá? Tem uma conversa, às vezes a gente ouve, assim como você também tem ouvido muita gente comentando essa hipótese e tal. Mas se ele vai ter que entregar, ele é o líder da organização criminosa. Não é bem assim. Primeiro que ele tem sim quem ele entregar. Ele sabe todo mundo que ele comprou, todos os crimes que ele cometeu e quem são os cúmplices dele. Então, e outra coisa, nós estamos falando de uma pessoa que escondeu, só com o pai escondeu 2 bilhões de reais. Só ideia. Só com o pai, 2 bi. Tá bom, meu amor? Terra estranha com gente esquisita. Pra você ligado aqui na programação do Abordo Notícias, onde você estiver. Hashtag delata Vorcaro. Hashtag delata Vorcaro. Quem quer uma delação do Vorcaro, comenta
22. Vai deixando seu comentário aí, vai fortalecendo aqui o nosso programa, comentando 22. A vergonhosa conversa entre Moraes e Vorcaro. É aí a coluna do Sabino na Oeste. Troca de mensagens entre o ministro e o ex-banqueiro ultrapassa todos os limites. É inaceitável. Alô, meu querido Edson, tudo bem? Tudo que nós estamos vivendo. Vamos então aqui a esse artigo lá do nosso querido Mário Sabino, na Oeste. O texto começa assim: o STF vive um momento capital. Ou se depura dos ministros envolvidos com Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master, ou não poderá mais ser considerado uma instituição republicana com consequências nefastas para o país. De todos os conteúdos do celular de Vorcaro vieram a público até agora o mais revelador, o mais grave, o mais moral, o mais estarrecedor, e tudo é muito revelador, grave, imoral e estarrecedor, é o da troca de mensagens entre o dono do Master e o ministro Alexandre de Moraes, no dia da primeira prisão do responsável pela morte ou pela maior fraude financeira da história brasileira. A prova dessa gravidade, a troca de mensagens, tanto Vorcaro como Moraes tentam fazer crer que a conversa não passa de uma falsificação, sabe-se lá do que ou de quem. É ato desesperado de quem se vê encurralado pela verdade, nada além da verdade. A troca de mensagens foi publicada pela coluna da jornalista Malu Gaspar, que teve acesso ao material apreendido pela Polícia Federal. De acordo com a jornalista, a conversa entre ambos por meio do aplicativo de WhatsApp estendeu-se ao longo do dia 17 de novembro em um total de 9 diálogos. O último contato entre os dois ocorreu pouco mais de uma hora antes de Vorcaro ser preso pela Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Na troca de mensagens, Vorcaro presta contas a Moraes sobre as negociações para a venda do Master e dá a entender que falava também sobre o inquérito sigiloso em tramitação na Justiça Federal em Brasília, do qual, como viemos a saber, conhecida a existência por meio de hackeamento do sistema judiciário. Vorcaro relata que antecipou o negócio, que conseguiu salvá-lo, embora não fosse do jeito que ele queria, escreve a jornalista. Também menciona o vazamento de que será péssimo, mas pode ser um gancho para entrar no circuito do processo. 2 vezes durante o dia ele pergunta a Moraes se tinha alguma novidade e ainda questiona: conseguiu bloquear? Ele tinha a exata noção do que o contato entre ambos deveria se manter clandestino, tanto é que Vorcaro e Moraes escreviam nos blocos de notas dos seus celulares, faziam prints e enviavam o texto como imagens de visualização única. Por isso, as mensagens do ministro não estão disponíveis, é o que explica Malu Gaspar. Já as de Vorcaro continuaram acessíveis no próprio celular. Os horários de cada nota do banqueiro obtida pela reportagens coincide com as das mensagens em geral enviadas a 1 minuto depois de serem salvas. Apenas um foge do padrão e tem um intervalo de 6 minutos entre o horário em que a nota foi fotografada e também o envio. Aliados à descoberta dos vários encontros que Vorcaro e Moraes tinham, os diálogos mostram que a relação entre os dois eram bem mais estreitas do que supunha. A demonstrar a proximidade entre ambos, descobriu-se também que o ministro vetou. Aqui entra em outra parte, né, que a gente vai deixar para lá um pouco, tá? Aqui está o nosso querido Mário Sabino, que também faz parte da Oeste, simplesmente indo para cima com tudo. Somos a vergonhosa conversa
entre Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro. Isso daqui, meus queridos, é o fim do Alexandre de Moraes, tá? É o fim do Alexandre de Moraes. Se nós tivermos justiça nesse país, ela terá que ser feita. Que coisa. E agora, o que eu faço? Acabei de perder o meu mouse, né? O meu mouse caiu, infelizmente. Tá bem? Eu vou ter que pegar, tá? Não dá. E eu não consigo nem... Deixa eu colocar outra tela aqui. Tá bem, aí. Deixa eu ver se consigo dar play. Não, não vai. De jeito nenhum. Já volto, tá bom? Fica por aí. Por favor, não saia daqui. Jesus amado, hein? Acontece, né? Primeira vez. Primeira não, né? Aconteceu agora há pouco, mas não desse jeito, né? Jesus amado, hein? Chega a tá dando treta falar desse Alexandre de Moraes, de toda essa podridão que nós estamos vivendo aqui no nosso programa, né? Que Deus tenha misericórdia da gente. Mouse, pelo amor de Deus, mouse, não cai mais. Tá bem? Deixa eu ajeitar aqui. Pro meu mouse cair, parar de cair, né? Pelo amor de Deus, parar de cair, não cair. O pé de mouse, ele tá passando da mesa, e aí parece, né, que o meu limite é até ali. Na verdade, eu coloco o mouse, ele cai. Agora eu empurrei aqui o pé de mouse, ele não tá passando da mesa, eu sei que eu não posso ir na beiradinha com ele, beleza? Então vamos lá, meus queridos. Aí está ele, o pastor Silas Malafaia, mas o homem arrebentando com tudo contra o Alexandre de Moraes. Ele mentiu, e a Globo desmentiu o Alexandre de Moraes. Gente, Jornal Nacional desmentindo Alexandre de Moraes. Explodindo tudo, beleza? Na tela do Abordo Notícias, para você ligado aqui comigo. Vamos lá. Povo abençoado do Brasil, a casa do ditador da toga, Alexandre de Moraes, caiu de vez. Ele mentiu. Ele disse que os dados telemáticos enviados à CPMI do INSS não tem nada a ver com o telefone dele. O Jornal Globo e a Rede Globo desmascaram a mentira dele. Ele esqueceu da perícia técnica da Polícia Federal, que mostra que no dia da prisão de Vorcaro, ele falou 4 vezes com Vorcaro e mandou 2 emojis. E outra, que eu venho denunciando nesses meses, o contrato da mulher de Alexandre de Moraes com o Banco Master é corrupção comprovada. Não existe honorários advocatícios de 129 milhões. É para comprar o poder e a influência de Alexandre de Moraes. Ela não fez nada. E até a liquidação do banco, ela recebeu mais de 60 milhões. Repito, comprovada a corrupção deslavada. Isso é uma vergonha. E tá aí as falas dele. Não é possível uma coisa dessa. Agora, escute como Deus é bom. Quando ele condenou Débora do Batom, essa vergonha e esse absurdo dessa condenação, na sentença dele tá lá, gente. Ele diz o seguinte: porque Débora enviou mensagens, né, da maneira que ele enviou para Vorcaro, a mensagem que o receptor lê e apaga, ele diz que ela cometeu desprezo pelo poder judiciário. E ele, que é ministro da mais alta corte do poder judiciário, ele mesmo se condena. Acabou para esse cara. Ele tem que ser afastado. Senhor Davi Alcolumbre e demais senadores, se esse cara continuar aí, é uma desmoralização para o Supremo Tribunal Federal, para o Senado e para a República. Os senhores senadores têm que pressionar Davi Alcolumbre, que não é dono do Senado. Ele tem que convocar o Congresso Nacional, estabelecer a CPI do Banco Master que o PT não assinou. Lembre-se, senadores, que 54 dos senhores vêm à reeleição agora. E nós não vamos deixar passar. Isso é uma vergonha. Alexandre de Moraes tem que ser afastado imediatamente. Ele não quer se afastar? Tem que tomar um impeachment, ser julgado e condenado pelos seus crimes e seus absurdos. Agora eu vou encerrar dizendo uma coisa. No meio de toda essa acusação, de toda essa lambança de Alexandre de Moraes, ontem, sexta-feira, dia 6 de março, esse cara faz uma maldade contra mim no STF. Só que eu não vou falar agora. Eu vou deixar para segunda-feira, agora, dia 9, para mostrar, com todas as acusações contra ele, ele age no STF
para condenar, para marcar a perseguição contra seus adversários. Eu vou mostrar o que ele fez comigo agora sexta-feira. É uma piada e uma vergonha. Fora, Alexandre de Moraes! Impeachment já! Tenho dito, Deus tenha misericórdia do Brasil, abençoe você e sua família. Vixe, o pastor é brabo, tá bem? O Malafaia é brabo, tá querendo pegar o Alexandre cuspindo o marimbondo, tá bem? Mas tá certo, meus queridos. Eu tenho até falado aqui, né? O pastor levou um chacoalhão do Alexandre de Moraes, ficou meio mais pra lá do que pra cá, meio desorientado, né? Falando umas merdas aí, mas tá de volta, não é? Pelo menos tá indo pra cima do Alexandre de Moraes novamente. Pessoal, colabore, ajude, abençoe o canal Aborda Notícias. Eu preciso de você, a sua ajuda será muito bem-vinda aqui ao nosso canal. Se possível for, ajude, colabore, dê uma força aqui pro nosso programa. Presta atenção no que eu vou falar, hein? A nossa esperança, mais uma vez, eu tenho falado aqui ao longo do programa, a nossa esperança está no doutor André Mendonça. Porque, me desculpe até os parlamentares, muito bem intencionados, tá? Se a gente depender do Congresso Nacional, e quando eu digo bem intencionados, alguns, né? Esses que a gente gosta, que a gente confia, nosso querido Carlos Jordi conseguiu as assinaturas necessárias para poder estabelecer aí a CPMI do Banco Master, e eles estão querendo bloquear tudo lá no Congresso Nacional. A gente está vendo o que está acontecendo, tá? Mas nós estamos vendo com perplexidade. Nós não estamos contentes com isso, não. Mas, meus queridos, o Hugo Mota, tá bem? Esse cara tá fazendo de tudo para não avançar aí a tal da CPMI ou a CPI. Hugo Mota afirma que não vai priorizar pedido de CPI do Master. Olha que vergonha, minha gente. Se der, ajude o canal, qualquer pix aqui, dá uma força para mim. Você não tem noção de como é importante você ajudar o meu programa aqui, por favor. Qualquer valor via pix já dá uma moral gigantesca no canal, beleza? Vamos então aqui acompanhar a reportagem da CNN Brasil. Mas vamos falar um pouquinho mais de Vorcaro, daqui a pouco a gente traz essa informação. Clarice Oliveira, o Congresso Nacional tem sinalizado um arrefecimento na pressão para a instalação da CPI do Banco Master? Na linha do que a gente estava falando antes, né, Uribe, existe uma espécie de contraofensiva em grande parte do meio político para tentar estancar essa investigação do caso Master e principalmente evitar que ela seja feita no Congresso Nacional, onde o clima político acabaria permeando ainda mais as discussões. Então, a gente tem registrado aí nas conversas de bastidores, de ontem para hoje principalmente, um movimento bastante firme da parte do presidente da Câmara, Hugo Mota, de dizer, olha, até segunda ordem não tem espaço para isso aqui não. Em primeiro lugar, o argumento é regimental, dizendo que existe já uma fila cronológica e que qualquer pedido de CPI relacionado ao caso Master teria que respeitar essa fila. A gente sabe que não é bem assim que o jogo funciona. Quando os parlamentares entendem que é interessante instalar uma CPI, de repente, pluf, brota um lugarzinho na fila. Mas, ok, regimentalmente tem o argumento de que a cronologia seria um fator decisivo. Hoje pela manhã, depois da prisão de Daniel Vorcaro, fui sentir qual é o terreno lá na Câmara dos Deputados também. E ali veio um novo argumento. O argumento seria o de que, uma vez determinada a prisão de Daniel Vorcaro, seria um sinal de que as investigações já estão suficientemente avançadas, então que não haveria necessidade de esse assunto ser trazido para apuração dentro do Congresso Nacional numa investigação parlamentar, somando ainda ao fato de que há outras CPIs que já acabam esbarrando no caso Master, como, por exemplo, a CPMI do crime organizado, ou a gente tem também essa tentativa da CAI de ouvir Daniel Vorcaro e assim por diante. Então, que essas ramificações aí de outras comissões poderiam, de certa forma, justificar o fato de não ser necessário abrir uma CPI. Mas a gente sabe que tem interesse total do Palácio do Planalto em que essa CPI não seja aberta. O governo Lula entende que a investigação do caso Master é, sim, um
um fator de desgaste grande para o governo Lula em período de largada da pré-campanha. Tem interesse do Centrão, uma vez que vários políticos desse campo têm vínculo direto com Daniel Vorcaro. Temos trazido isso à tona recorrentemente aqui na cobertura da CNN Brasil. E tem vínculos também no campo da direita. Então, tem ramificação para todo lado, como a gente vem pontuando. E lá no Congresso Nacional é uma das frentes onde esse esforço para esfriar o caso Master se vê de maneira mais intensa. Vamos esperar para ver como vai caminhar, porque às vezes um caso cresce, uma investigação cresce, ganha corpo e aí o cenário muda. Então isso é o que na política a gente gosta de falar no retrato do momento. E esse retrato pode mudar a qualquer hora. Perfeito. Tá vendo aí, meus queridos? Para você acompanhando a gente, onde você estiver no Abordo Notícias, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, né? Enquanto nós temos uns querendo explodir tudo, investigar, prender quem tem que prender, tem muita gente tentando bloquear o que está acontecendo no país. Tudo bem do jeitinho brasileiro, né? Como eu estava falando, esses dois são um câncer do Brasil, nesse exato momento. Hugo Mota e também Davi Alcolumbre. Você já parou para pensar que a gente não tem notícia, né, de bons presidentes de casas, né, de Senado, de Câmara, presidente também de Congresso Nacional? Olha o Arthur Lira, que vergonha que era aquele cara. Embora o Bolsonaro gosta dele, né? Segundo o Bolsonaro, tudo que ele combinou com o Arthur Lira cumpriu. E Rodrigo Pacheco? Nosso Brasil, gente, ele precisa ser passado a limpo. A gente tá falando isso aqui sempre. Eu tô muito feliz porque eu tô vendo comentando aqui o meu querido Almir Marques. Que saudades, cara, de você. Grande abraço pra você, tá bem? Deus abençoe e vê se não some, cara. Tamo aqui. Beleza? Se puder dar aí a honra, né, de uma mensagenzinha pro gordinho de vez em quando, tá bem? O WhatsApp ainda é o mesmo. Abração, Almir Marques. Amo você de coração, meu querido. Deus abençoe sua vida. Tá bem? Pessoal, vamos aqui dando sequência ao nosso programa, né? Já falamos bastante aí dessa questão do Banco Master. Em resumo, né? Alexandre de Moraes foi desmentido. A gente começou o programa ali, essa parte do programa, falando que o André Mendonça vai para cima mesmo. Ele já foi para cima da PGR. Ele tem deixado bem claro, doa a quem doer. As investigações, o inquérito vai continuar explodindo. A conversa de bastidores é que até membros do Supremo Tribunal Federal que estiverem, porventura, envolvidos, serão investigados. E a gente vê que o Alexandre de Moraes foi desmentido pela Rede Globo. As ligações, as mensagens, aquilo que nós sempre falamos aqui no nosso programa, né? No papel, o escritório contratou o banqueiro, né, Daniel Vorcaro contratou Viviane Barsi de Moraes. Na realidade, o advogado era Alexandre, ou é Alexandre de Moraes. A Viviane, que tinha algumas atribuições, mas estava atuando em um único processo, ou está, né, atuando em um único processo que ela perdeu na segunda instância. Se eu não estou enganado, é segunda, está indo para a terceira, ou é terceira, e aí está indo para o Supremo. Mais de 60 milhões ela já tinha guardado, pegado do Daniel Vorcaro. E o crime não é quem fez o contrato, o crime é quem vazou. Alexandre de Moraes está querendo saber quem vazou os dados.
na tela do Abordo Notícias. O advogado de Donald Trump reage à decisão do STJ sobre Alexandre de Moraes. O Martin De Luca, advogado da Rumble e Trump Media, criticou a decisão, as portas fechadas e argumentos do STJ com base na Convenção de Haia. Os Estados Unidos está tentando, o Departamento de Justiça americano, tentando notificar, intimar o Alexandre de Moraes sobre aquela causa que corre lá nos Estados Unidos, uma causa em que as empresas Trump Media e também a Rumble pedem uma multa milionária, né, contra o ministro Alexandre de Moraes. E aí, meus queridos, tá aí o STJ blindando, tá? O Alexandre de Moraes, aconteceu na semana passada, o STJ não vai fazer a ponte entre a Justiça americana e Alexandre de Moraes. O Superior Tribunal de Justiça do Brasil teria bloqueado um pedido de um tribunal federal dos Estados Unidos para citar o juiz Alexandre de Moraes no caso da Rumble, por meio da Convenção de Haia sobre a citação e notificação dos documentos judiciais e extrajudiciais em matéria civil ou comercial. Foi o que disse o nosso querido Martin De Luca por meio das suas redes sociais. Ainda mais extraordinário é que a decisão foi tomada em um procedimento sigiloso e a portas fechadas. Na Justiça da Flórida, o Rumble e a empresa do Donald Trump acusam Moraes de determinar ilegalmente o bloqueio de perfis de pessoas residentes nos Estados Unidos em plataformas também sediadas no país. A carta rogatória solicitando a intimação foi enviada em agosto ao STJ, o órgão responsável por decidir sobre pedidos judiciais estrangeiros. Eu queria ver se fosse eu ou você respondendo a um processo lá nos Estados Unidos da América, tá? E eu queria entender se fosse isso. De Luca criticou o uso da Convenção de Haia como argumento e o fato da decisão de ter sido tomada em julgamento às portas fechadas. Mais uma vez, meus queridos, mais uma vez, nós estamos passando vergonha. Alexandre de Moraes sendo blindado agora. Por quem? Pelo STJ, o Superior Tribunal de Justiça dos Estados Unidos, o Superior Tribunal de Justiça não atendendo aí a missão de notificar, citar, intimar Alexandre de Moraes. Vamos aqui, dando sequência no nosso programa para você que está ligado aqui comigo. Pessoal, se puder, colabore com o Abordo Notícias, é muito importante para que nós possamos continuar aqui com o nosso canal, continuar fazendo o melhor para você e trazendo um programa completo para você. Se você puder abençoar o nosso canal, nós já estamos no ar há alguns minutos aí, se você puder trazer qualquer valor, esse é o momento, tá bem? Apenas o meu querido Edson Silva colaborou e também o Ailton Cavalcante. Faça você o mesmo. Abençoe esse canal porque você é uma pessoa abençoada. Se você é essa pessoa abençoada, então colabore, contribua com o nosso programa. É muito importante, mas importante mesmo, que você traga qualquer valor para dar uma força aqui no meu canal. Eu, sinceramente, estou precisando de você, então aproveita, tá bem? E faça isso. Abençoe o nosso canal e dê uma moral gigantesca ao canal Abordo Notícias. E eu preciso de você. Se você puder, então, abençoe o nosso canal. Faça isso, por favor, que é importante aqui pra gente, tá? Precisamos mesmo da sua audiência, tá bem? 11 95275 3898. Vem cá dar uma força pro nosso querido gordinho que precisa de você nesse momento. Venha, tá bem? Tô olhando aqui se tem alguém contribuindo. Ainda não, mas quem sabe até o final do programa você resolve
abençoar o canal Abordo Notícias. Bem-vindos aqui. Alô, Maurício Teixeira. Alô, todo mundo aí. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela audiência maravilhosa de vocês. Agora sim, hein? Flávio se consolida e empata tecnicamente com Lula no segundo turno, diz Datafolha. A consolidação de Flávio como candidato com mais força para concorrer com Lula aparece também na intenção de voto espontânea. É Flávio, não é? Meu amigo Flávio, ele é muito sábio. Toma ali, pedrada na vidraça, meus queridos. Luiz Inácio Lula da Silva vai ser colocado no lugar de onde ele nunca deveria ter saído. Vocês vão ver. E ele vai ser retirado de onde ele não deveria estar, na presidência desse país, o país que nós amamos, o país que nós acreditamos, que agora nós estamos vivendo e vendo o país ir para a lama. Escândalos e mais escândalos acontecendo. Eles tentam blindar os escândalos. A imagem do Lula vai na lama. Flávio tem o dobro da intenção de votos de Lula entre evangélicos. É o que diz Datafolha. Olha aí. Vai colocar os evangélicos em lata de sardinha? Vai lá, faça isso. Vai lá, Luiz Inácio Lula da Silva. Tá top o que você tá fazendo. Tá de parabéns o que Lula fez, não é? Se lascou. Eu acho é pouco. Olha aqui, outro resultado. Datafolha, Flávio se consolida e empata com Lula no segundo turno. Tecnicamente, segundo essa pesquisa, né? A Folha de São Paulo tá ali dando destaque. A margem de erro é de mais ou menos 2%. Fábio, mas é ainda um empate. Você está comemorando um empate? Tô. Tem quanto tempo que o Flávio apareceu como candidato, pré-candidato indicado pelo pai? 3 meses. Tá? Vamos aqui. Olha só. Agora é ele. Simbora! Flávio, o capitão voltou. É 2026, o Brasil confirmou. É o Fábio, pressão que não para. O novo presidente vai subir a rampa, cara. É o 01. É o 01. É o 01. É o 01. Flávio, o capitão voltou. É 2026, o Brasil confirmou. É o Fábio, pressão que não para. O novo presidente vai subir a rampa, cara. É o 01. É o 01. É o 01. É o 01. Flávio, o capitão voltou. É 2026, o Brasil confirmou. É o Flávio. É boa essa música, não é? Tá aí então, meus queridos, arrebentando com tudo o nosso querido Flávio Bolsonaro. Ele é muito sábio, Flávio Bolsonaro. Eita, né? Ô, gente, não é que eu não sei cantar. É que aquela musiquinha de inteligência artificial, e aí você sabe, né? Eles que sabem cantar demais, né? Eu... Tá ótimo, né? E entre os evangélicos, olha aí, Flávio tem o dobro da intenção de votos de Lula entre evangélicos, é o que diz o Datafolha. O cenário geral é que equilibra um eventual segundo turno eleição presidencial entre os dois candidatos. Flávio tá só crescendo. E vai meter, tá bem? Lula onde ele deveria estar, se Deus quiser. Tá? O nosso país precisa caminhar para nunca mais essa turma voltar para o poder. Aí aparece isso daí, ó. Planalto prepara mega evento para Lula assinar ECA digital. Palácio do Planalto prepara mega evento
para o Lula assinar o tal do Estatuto Digital da Criança e Adolescente. Eu estou vendo os últimos eventos aí do Lula, que o Lula tem realizado, né? Estou vendo os últimos eventos. Esvaziado, esvaziado, esvaziado até o fim. No auge, né? No momento em que Lula está falando os eventos com gatos pingados. Tomara, né? Que repita. Tomara que repita. Vamos à próxima informação? Simbora? Eu já vou colocar na tela um vídeo. Você sabe que graças a Deus nós estamos vivendo um momento de apaziguamento, eu vou colocar assim. E eu sempre falei, quem tem que resolver essas tretas é o Flávio, alinhado com o Bolsonaro. Nós tivemos a questão ali do Nicolas resolvido. Eu ainda estou vendo muita gente ainda em chats de live. Esses dias eu estava numa live, aí eu vi um comentário, o Pitoli está fazendo campanha, está apoiando o Nicolas. Aí eu olhando assim, né? Meu Deus do céu, como a direita precisa amadurecer. Como a direita precisa amadurecer. A situação foi resolvida. Aí as pessoas ainda estão lá. Não, o Nicolas é traidor. Não, que é a Michelle, porque não sei o que, não declarou o apoio. Não viram a... Você me desculpa a expressão, né? A porcaria da carta que o Bolsonaro escreveu. Pedi para minha mulher ficar quieta, só se posicionar depois de março. O Bolsonaro escrevendo isso. E as pessoas estão ainda pelos chats das lives. Ai, cadê a Michelle que não se posiciona? Ah, o Nicolas. Gente do céu. E eu sempre falei que quem tem que resolver isso é o Flávio, ótimo, obviamente alinhado aí lá com o Jair Bolsonaro. E tem algo, né? Eu não sei se nunca teve treta entre eles, mas olha a declaração que o Flávio deu sobre o Pablo Marçal, tá? Estão juntos, misturados aí, arrebentando com tudo. Vocês sabem o canhão que o Pablo Marçal é nas redes sociais. Ele acabou de ir para o União Brasil e esse aí é o evento para receber, né, o Pablo Marçal. Quero que você preste atenção nas falas do nosso querido Flávio Bolsonaro sobre o Pablo Marçal. De volta. Tony Moeda, eu cumprimento a todos os presentes nesse grande evento do União Brasil, que era a PSL, foi o partido por onde o presidente Bolsonaro se elegeu presidente em 2018, eu também senador. E, enfim, Moeda, obrigado aí pelo carinho de sempre, meu amigo, tá? Eu quero me dirigir aqui agora ao meu amigo Pablo Marçal. Eu entrei na política em 2002, eu só tinha 21 anos de idade. Eu sempre defendi que as pessoas de bem precisavam ocupar os espaços na política, porque não adianta virar as costas, anular voto, depois ficar só reclamando. Alguém vai sentar naquela cadeira de vereador até presidente da República e vai tomar as decisões que todos nós vamos ser obrigados a cumprir. Então eu fico muito feliz que alguém com o seu perfil, Pablo, um cara família, cristão, um cara que aguenta pancada, aguenta cadeirada, né? Um cara que também trabalha para essa virada de chave na mentalidade dos brasileiros, de que é possível prosperar na vida sem precisar depender de governo nenhum, para levar dignidade para dentro da sua casa e para sua família. Então, não tenho dúvida que a gente vai apresentar o caminho para tirar o Brasil desse poço sem fundo que o atual governo enfiou no nosso Brasil, com tanta violência, bandidos perigosos levando terror para as ruas, dominando territórios, com tanta taxação, impostos altíssimos, corrupção generalizada. E a gente sabe qual é o caminho para tirar o Brasil dessa areia movediça.
mas a gente só vai conseguir resgatar o Brasil se a gente vencer as próximas eleições. E você, Pablo, é uma pessoa que tem a plena consciência que o momento é de unidade, o momento é de equilíbrio, de olhar para frente, de perdoar, de deixar as pequenas diferenças de lado e concentrar naquilo que nos une, que é a grande maioria das coisas. E acima disso tudo, meu amigo Pablo, assim como eu, você sabe da guerra espiritual que a gente já começou a enfrentar. Porque eu só começo porque eu sei que é projeto de Deus. E se você está aí hoje, é porque Deus tocou no seu coração de entrar para a política e vir para essa guerra junto com a gente. Então, guerreiro Pablo, bem-vindo ao time que vai resgatar o nosso Brasil em nome de Jesus. Vamos! Obrigado, Flávio Bolsonaro. Segura o tranco, hein, que essa eleição vai ser única, hein? Primeira vez na história que vocês vão ver um... Vou prometer agora não. Primeira vez na história que vai acontecer nessa eleição. Quero agradecer a todos os deputados federais e estaduais que estão aqui, os vereadores, os prefeitos. Muito bem, para você ligado aqui comigo no Brasil, fora dele também, curtindo o nosso programa, muito obrigado pela sua audiência. Flávio Bolsonaro, então, mandando mensagem para o Pablo durante o evento de filiação do União Brasil e fez até piada, né, com a tal da cadeirada. Eu fico feliz com um cara com o seu perfil cristão, família, que aguenta pancada, aguenta cadeirada, entre para a política para ir guerrear com a gente. Vamos lá? Então vamos, né? Logo que a gente teve a questão ali do término, né, do primeiro turno das eleições para prefeito no Brasil, nós tínhamos aquela questão, né, para onde iria o Pablo Marçal? Iria caminhar sozinho? Iria trair Bolsonaro? Trair não, né? Iria dividir a direita? E as especulações eram grandes. Graças a Deus, nós temos então aí um alinhamento entre o Flávio e o próprio Pablo Marçal, que já declarou apoio à candidatura do Flávio. Eu vou colocar daqui a pouco o vídeo. E as palavras do nosso querido Flávio, ela é o seguinte: é momento de se perdoar, resolver as diferenças e tocar o barco para frente. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Isso é amadurecimento. Resolver o problema. Ah, porque tem a questão do Eduardo com o Nicolas e não sei o quê. Pá! Eu tinha falado aqui no programa. Quem tem que resolver isso é o próprio Flávio. E eu não vou ter aqui a audácia de dizer que ele me ouviu. Obviamente que não. Mas, coincidentemente, ele chegou de viagem dos Estados Unidos, já marcou reunião com o Nicolas, depois teve aquela reunião com o PL, teve a carta do Bolsonaro sobre a Michelle, problema resolvido ali. Acabou. Aquilo ali acabou. Tem muitos babacas que ainda ficam ressuscitando isso. Problema resolvido. Eduardo Bolsonaro falou, o Nicolas falou, não sei o que, o Flávio vem dos Estados Unidos, chama o Nicolas e resolve. O Nicolas vai e diz: todo o meu capital político, seja ele pequeno ou grande, eu entrego a você, Flávio. Acabou. Agora, essa questão do Pablo Marçal está sendo resolvida. Todos os problemas da direita, graças a Deus, estão sendo resolvidos. Nós precisamos ir para cima e arrebentar com Luiz Inácio Lula da Silva. Nós precisamos ir para cima e detonar esses que estão no poder. Nós não podemos baixar a cabeça, nós não podemos perder tempo com picuinha. Nós não podemos. Sabe onde eu ainda acho que precisa resolver? Teve problema? Eu não sei se há com o Flávio, e estou comentando aqui porque eu lembrei, né, que o Ricardo Salles, tá? Ali tem um problema também.
à época, né, o Bolsonaro ficou chateado porque o Ricardo Salles apoiou o Pablo Marçal e não sei o quê, e o Ricardo Salles fez alguns comentários e teve aquela questão que o Ricardo Salles queria ser o candidato a prefeito em São Paulo e pá! Ali tem um problema. Não sei, né, se é interessante pro Flávio, mas ali também precisa resolver. Já, quem sabe a gente vai ter novidades aí a respeito disso. Tá bem? Outras atualizações, não vou ficar trazendo vídeo aqui para você, a gente já está já finalizando, mas a gente teve o Pablo Marçal dizendo que não vai ter moderação, segundo ele, não vai ter trégua para comunista. Ele deu também uma entrevista à revista Oeste e ele detalhou a filiação União Brasil, criticou o judiciário e prometeu ampliar a votação da legenda em 2026. E nós queremos o União Brasil juntos, né, com o Flávio Bolsonaro. A outra situação também do Pablo Marçal é que ele pediu desculpas ao Ricardo Nunes e ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Essas coisas têm que ser resolvidas, tá bem? Tem que ser resolvidas. E agora vai ser comum, de repente, você ouvir, o Flávio é esperto, tá se aproximando, o Pablo, ele é o espertão, tá se aproximando do Flávio. A direita sempre vê problema. A direita sempre vê um probleminha ali, um probleminha aqui, e tá sempre com problema. Nunca consegue acertar, resolver as coisas. É como eu tava dizendo aqui para você, o próprio Bolsonaro escreveu de próprio punho, assinou, que o mundo inteiro conhece a assinatura do cara. Os filhos conhecem a letra dele, poderia dizer, não foi meu pai que assinou isso não. Tá lá, dizendo, a minha mulher, eu pedi para ela ficar de stand-by até março. E aí, meu Deus do céu, tem gente dizendo, cadê a Michelle? Por que a Michelle ainda não declarou apoio ao Flávio? A Michelle é contra o Flávio? Eu vi, meus queridos, alguém postando uma foto da mãe dos meninos. Da mãe. A Rogéria Bolsonaro. É isso, né? E o comentário na legenda era, cadê a Michelle? Olha aqui, essa sim é uma verdadeira mãe. É porque, meu Deus do céu, gente. O problema está resolvido. O Bolsonaro falou, eu pedi para minha mulher ficar quieta até março. Só depois de março se posicionar. Aí agora a gente tem aqui, ó, resolvendo isso daqui. Porque esse cara é importante. Esse cara é importante. E eu fui bastante criticado, apoiei. E cá entre nós, eu vi que o Bolsonaro ficou bem neutro. Eu falei isso lá atrás, não estou ressuscitando treta aqui não. Eu vi, entendi um Bolsonaro bem neutro em relação à candidatura do Nunes. Tá? Vocês se lembram muito bem, Bolsonaro não gravou vídeo, Bolsonaro não fez muita coisa pelo Nunes, não. E aí, meus queridos, o que acontece? O Marçal tá aí. Esse cara é importante para a candidatura. Esse cara tem peso para ajudar o Flávio, e muito. E obviamente é interessante para o partido, senão o partido não tinha recebido ele, né? E o partido é interessante para a candidatura do Flávio. Então ele pediu desculpa, pediu perdão ao Nunes, ao Tarcísio. Segundo ele exagerou, ele tem todo respeito pelo Tarcísio. Segundo ele, nunca mais na vida o Tarcísio vai ter alguém tão combativo contra ele como o Pablo foi. E a gente precisa caminhar. É entender que esses dias vieram aqui e chamaram o Nicolas de bezerro de ouro. Tem que ser um religioso muito fanático, né? Eu sou cristão, tenho a minha religião, né? Sou evangélico. E tem gente, né, que usa, né, o fanático, né? A Bíblia fala, né? À época tinha os fariseus que usavam a escritura para ficar condenando as pessoas, né? E aí, meus queridos, o que acontece? O que nós temos é isso. Precisamos avançar. Precisamos avançar. Precisamos avançar. E que bom que o Flávio está resolvendo isso. Ah, porque lá o Bolsonaro, na época, porque não sei o quê, e vivia chamando o Pablo de intergaláctico, e porque o Pablo falava isso, porque o Pablo falava aquilo, e porque apareceu agora o Flávio,
tá resolvendo essas paradas, essas picuinhas, tudo. Eu lá quero saber se Pablo Marçal tá interessado, quer se aparecer. Rapaz, eu quero é saber, meus queridos, que a gente não vai ter, entendeu? Essas picuinhas de Pablo Marçal resolver ser candidato à presidência. Deixa ele ser, deixa, ok, tudo bem. O que nós precisamos, segundo as próprias palavras do Flávio Bolsonaro, é união. Nós precisamos nos perdoarmos, precisamos ir para cima e tirar o Lula do poder. É o que importa nesse momento. É tirar o Lula do poder, é fazer a maior quantidade possível de senadores aliados ao propósito de podemos ou poderemos tirar Alexandre de Moraes. É isso que importa. Pessoal, você sabe que tudo que a gente faz aqui, nós só conseguimos avançar, caminhar e prosperar nesse canal com a sua ajuda, tá bem? Graças a Deus eu estou vendo, né, um fio de esperança e como me disseram essa semana, Fábio, é agradecer, que as coisas estão melhorando, tá bem? E realmente as coisas estão melhorando no canal, mas eu preciso da sua ajuda. Qualquer valor que você abençoar aqui o nosso programa será muito bem-vindo, tá bem? Manda o Pix aí, abençoe o nosso canal, por favor! Bora lá, minha gente, qualquer valor aí via Pix para dar uma força pro nosso canal, tá bem? O chat tá bem parado, né? Ô, chat! Pelo amor de Deus! Boa! Um ótimo dia abençoado para você, que Deus abençoe o seu dia, que seja um domingo abençoado. Comenta o nome da sua cidade, vou mandar beijos, vou mandar abraços especiais aqui para você que sintoniza o nosso canal. É isso aí, alô minha querida Gadeza, voltei depois de tanto tempo, pessoal, terminei os meus afazeres. Cara, ontem aconteceu algo que foi top, né? A Gladys estava com muitas dores, ela não entrou, ela abençoou o nosso canal e a gente liberou uma palavra aqui sobre a vida da Gladys, né? Eu falei, Gladys, pedi para as pessoas do canal, vocês orem pela vida da Gladys, para que ela tenha hoje uma noite abençoada. E realmente a nossa querida Gladys dormiu muito bem, estava com dores, acabou as dores. Depois da live ela dormiu super bem, não foi, Gladys? Confirma aí, por favor, não me deixe aqui falando sozinho, né? Graças a Deus. Alô, Carlos Caterce, ele falou, Fábio, eu já fiz a minha parte, já colaborei aí com o canal, obrigado, meu querido, Deus abençoe você. Pessoal, você que está me vendo agora, me acompanhando, qualquer contribuição aí será importante. O Carlão mandou 2,58, tá vendo? Não importa, seja qual for o valor, será muito importante você colaborar aqui com o nosso programa, tá bem? 11 95275 3898 para você abençoar o canal Aborda Notícias. Muito bem, amém, pessoal. Dormi tão bem que não acordei nenhuma vez. Gratidão a todos que oraram por mim. Olha aí, quem orou pela Gladys aí, tá bem? Olha aí, tá o depoimento dela, né? Teve uma noite maravilhosa, não é isso? Obrigado, minha querida Flor, obrigado por tudo. Deus abençoe sua vida. Pessoal, eu não vou poder esticar tanto, né? Porque às vezes, né, a gente vê a realidade, né, daquilo que está acontecendo. Às vezes as pessoas não podem ajudar e o chat meio parado também, né? Eu gostaria mais, assim, pelo menos no final do programa, que o chat estivesse mais interativo, pra gente bater mais papo, né? Mas é fato, meus queridos, eu acho que dorme muita gente, né? Muita gente dorme aqui no final do programa. Isso eu tô falando para quem tá me vendo ao vivo, né, na madrugada aí. Exatamente, tá bom? Mas de toda forma, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, por você estar aqui comigo. Eu fico muito feliz em ter você. Se inscreva, ative as notificações e não perca nenhum de nossos programas.